Olá pessoal, Edson Cordeiro da loja Bonsai, do Estúdio Bonsai Essência. Satisfação estar aqui com vocês novamente. E estamos aqui então para a segunda etapa, conforme prometido. Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre o progresso dos nossos trabalhos com o Shinpaku Itoigawa, né? Especialmente com esse material histórico aqui, o legado do mestre Hidaka, tá? E hoje, então, conforme prometido, eu trouxe para vocês uma planta que já está em andamento, né? Já tem algumas etapas de construção, ok? Bom, primeiro quero começar dizendo que essa planta pertence ao Eiichi Yamazaki, que é um amigo e parceiro nosso, tá? Aqui da loja Bonsai, e já tem aproximadamente cerca de 4 anos que nós estamos desenvolvendo, trabalhando essa planta, né? A partir daquele material ali muito bem iniciado, mas ainda precisando estruturar. Bom, eu vou falar bastante para vocês aqui sobre quais foram as etapas e como é que nós estamos planejando a sequência de trabalho também, ok? Então, vamos lá, seguindo? Bom, primeiro é o seguinte, gente, a gente se preocupou bastante aqui em reduzir a massa verde, que como vocês viram no vídeo anterior, eu mostrei, as plantas ficam bem capeludas assim, né, com um trabalho de recuperação, e a massa verde vai lá longe assim. Tá? Então, claro, não fica sem nada interno, tem material interno também, mas a maior parte da massa verde se projeta para fora do tronco, né? Fica bem distante então. Nesta planta aqui foi um exemplar onde foi possível, sem grandes exageros, é claro, fazer o trabalho de contração da forma, ou seja, a gente pegou galhos que estavam aqui longe, aramou, deu bastante movimento e puxou para próximo da linha de tronco, tá? Em praticamente todos os galhos principais desta árvore foi feito esse tipo de trabalho, com bastante proteção, né? Bastante arame e um trabalho de contração da forma, ok? E também, é claro, a gente começou um trabalho de preparo também de veio vivo, né? O Misusui, que é o nome técnico, para que no futuro a gente realmente tenha um trabalho de alta qualidade. Afinal de contas, como eu já disse, é nosso dever, né, de continuar a evolução deste belo material que o mestre Hidaka começou. E da minha parte, é claro, não vai faltar esforço, né? Então, esta planta aqui deixa claro as etapas de processo que eu estou seguindo aqui, lenta e gradativamente, para construir a árvore com todo o carinho e dedicação que ela merece. Tá bom? Então, vocês vão ver no detalhe aí, por exemplo, que agora eu acabei de fazer o terceiro ciclo onde eu estou removendo casca, né? Estou removendo parte viva para destacar a madeira morta e criar uma condição de veio vivo espiralado, né? Para valorizar o movimento que o mestre Hidaka colocou no início da formação desta planta, ok? Então, vejam, eu tenho uma estruturação inicial excelente, né? As primeiras curvas, as primeiras torções que o mestre Hidaka colocou nessas plantas são fantásticos, são muito bem feitos, muito bem pensados, tá? Então, a nossa tarefa agora também é continuar, né, esse trabalho. E, é claro, falando de linguagem geral da planta, se eu tenho um tronco bem espiralado, com um movimento muito bacana, eu vou tentar replicar esse movimento também ao longo dos galhos e, por que não, talvez até dos ramos, né, para manter o caráter, a linguagem original, né, desta árvore, tá certo? Eu não curto muito, sendo bem franco com vocês, o trabalho de super compactação, sabe? Pegar um galho muito longo e fazer voltas e voltas e voltas e trazer para dentro. Eu prefiro trabalhar com poda, às vezes até com enxerto mesmo, para aproximar a massa verde, para que a gente possa fazer um trabalho sem tanto exagero, digamos assim, de forma, né? Porque acaba ficando com uma estrutura, às vezes um tanto poluída, né? Porque para um galho ficar próximo do tronco, ele acaba ficando cheio de voltas e arabescos. Eu não curto muito isso, eu prefiro um projeto mais limpo, mais objetivo, tá? Mas nesta planta aqui a gente fez um pouco, né? Não foi muito, mas a gente fez. A gente trouxe um pouquinho lá de fora para dentro, assim, como eu já disse para vocês, e funcionou. Claro que, com o passar do tempo, eu posso ir fazendo trocas, posso ir fazendo substituições. Então, conforme desenvolve uma massa verde um pouco mais próximo do tronco, eu posso cortar aquele monte de arabescos que existiam, né? E posso usar somente a parte que está mais próxima do tronco, né? A gente já fez isso, eu já fiz isso em vários pontos dessa árvore, quero mostrar aqui para vocês um deles, ó.
neste ponto aqui, este galho vinha longe aqui e eu já cortei, ó, tem um monte de poda aqui, tá? Que era a estrutura deste galho. Então vejam, eu já tinha exatamente isso, já estou no momento da árvore em que eu estou fazendo a troca, tá? É o primeiro ponto, talvez no futuro eu faça em outros também, ou não, depende da evolução. Eu já cortei também alguns galhos que no início da formação ficaram para garantir a saúde da árvore, para não penalizá-la num primeiro transplante, mas eu já tirei tudo que era muito redundante, que estava sobrando, eu acabei removendo também. Isso já anterior, não foi nem agora, foi anterior, uma poda anterior, eu já fiz a remoção desse material para deixar a planta mais limpa e favorecer, claro, aqueles galhos e os ramos que estão crescendo na posição correta, ok? Bom, basicamente seria isso, né? Eu não investi em nenhum tipo de enxerto até agora nesta planta, não creio que vai ser necessário. Acredito que só continuando realmente nesta linha, nesta pegada, eu acredito que vai ficar uma planta muito boa, realmente com a massa bem compacta e que a gente vai conseguir chegar a um resultado muito bacana. Com relação à madeira morta, por exemplo, eu posso no futuro trabalhar de repente, vocês vão ver no detalhe, de remover uma parte, né, dessa madeira mais antiga e criar um efeito mais tridimensional, né? Então, um pouco de área negativa, né, ou uro, como a gente fala, para valorizar também e reforçar a ideia de desconstrução, né, de material mais antigo e mais maduro também. Mas isso é uma decisão que eu vou tomar lá na frente, eu não vou tomar essa decisão agora. Por quê? Porque eu ainda estou formando o Misusui, estou formando o veio vivo. Para mim é um tanto precoce tomar essa decisão agora, tá? O que eu quero chamar vocês pertinho, quero mostrar para vocês no detalhe, é este corte que eu acabei de fazer aqui na frente da árvore, tá? Estreitando bem o veio vivo, né? A parte que está viva. Então, como disse para vocês, já é a terceira vez que eu estou trabalhando nisso. Então, na primeira vez eu marquei um caminho um pouco mais longo, ok? No segundo eu tirei um pouquinho mais e agora no terceiro eu estou abrindo um pouco mais e eu estou subindo na árvore também. Neste momento eu estou com o descascado até este ponto aqui, ó, tá? E eu posso, se for minha opção, continuar subindo até o topo. Porém, esse trecho que não aparece da árvore, que compõe o ápice dela, ele é cheio, repleto de galhos. Então eu vou ter que pensar bem, tomar uma decisão muito coerente, porque eu tenho muito galho, muita estrutura e eu posso acabar enfraquecendo, né, prejudicando alguns desses galhos se eu resolver espiralar até chegar no topo, tá? Mas também é uma tomada de decisão que eu posso postergar, eu posso pensar nisso um pouquinho ali na frente, não precisa ser exatamente agora. Claro que preciso lembrar que com uma copa tão densa, tão cheia, tão fechada, não vai aparecer isso. Então, se eu pensar em características que acrescente design, né, não tem valor aqui, porque vai ficar completamente escondido dentro da copa. E, detalhe, ponto importante, vai dar trabalho para depois cuidar disso, né, para aplicar produto, higienizar, manter isso organizado. Então, talvez seja mais até contraproducente, tá? Então, por isso que eu digo que vou avaliar com cuidado, não estou dizendo que não vá fazer, mas é mais provável que eu não faça, que eu invista em madeira morta e veio vivo somente até este ponto aqui. Ok? Claro que não posso deixar de dizer para vocês, vocês já observaram também, né, de que essa planta já está em um vaso. Então, ali eu fiz o primeiro trabalho de estilização e no segundo ano, então, quando ela já estava bem firme de estilização, eu fiz o trabalho de raiz. Com um ponto super importante, eu fiz um trabalho de transplante total, ou seja, eu removi todo o material mais antigo da base dela, fiz todo um tratamento com bastante capricho, bastante carinho. A gente escolheu um vaso chinês de primeira linha que comportou muito bem o tamanho desta planta, comportou muito bem também a formação das raízes que ela tem e deu super certo, né? A gente pode ver pela saúde da planta que ela está explodindo de vigor, né? Tá super bem, ok? E, é claro, a gente vem adubando com bastante intensidade aí ao longo desses anos para, como disse, acelerar a formação dessa planta. Se eu tivesse deixado o material de massa verde que veio com ela da primeira estilização, agora a gente estaria olhando para uma planta que estaria uma bola totalmente fechada, tá? Só que a gente sabe que não é bem por aí, que bonsai também não é assim. Então, nessas etapas de construção
nos últimos 2 ou 3 anos, eu vim limpando, podando, como eu já disse para vocês, fazendo substituições. Por isso que ela não está tão cheia agora. Outra coisa que aconteceu é que este lado aqui da planta, o lado esquerdo, ele estava mais fraco do que o direito. Então vejam que eu deixei crescer super bem aqui, justamente para fortalecer esse lado todo da árvore, né? Eu tenho um galho aqui com uma pequena lesão, que tinha uma madeirinha ali, um machucado também, talvez de um arame mais apertado, alguma coisa assim, que já veio assim. E esse galho também não tinha muito vigor, agora ele está super bem, não me permite trabalhar, tá bom? E vamos falar então sobre o progresso, sobre a continuidade, né? Então, o que eu pretendo fazer agora é continuar reforçando essa questão da separação da madeira morta e do veio vivo, tá? Vou dar um tratamentinho nessa madeira morta daqui a pouco para ajudar também a manter essa madeira morta, para que ela não se degrade mais do que deveria, né? E, é claro, eu vou dar mais um reforcinho de arame e agora, como a parte mais estrutural, eu já aramei no passado, né? Eu vou dar só mais um toquezinho de leve ali, mas eu tenho bastante aramaçãozinha de refinamento para fazer, né? Onde o intuito é o quê? O de sempre, organizar a massa verde para criar placas de captação solar que vão, claro, ajudar a nossa planta a se desenvolver com ainda mais vigor e ainda mais saúde, tá bom? Bom, acho que de momento seria isso. Eu gostaria de contar então um pouquinho mais sobre a história dessas árvores para vocês e a evolução desse trabalho. Pretendo continuar postando para vocês aqui, para que vocês possam, né, acompanhar como está a trajetória desta árvore aqui. E espero que vocês tenham curtido, né? Continuem acompanhando aí a loja O Bonsai, também o Estúdio Bonsai Essência nas nossas redes sociais. E logo, logo trago mais dicas e mais novidades aí para vocês, certo? Até mais!